Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, pessoal. Esse aqui é o Alquimia da Web. A gente fala sobre programação e desenvolvimento web e hoje nós chegamos à parte aí onde a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu no nosso curso de Flutter, tá, pessoal? Primeiramente, parabéns por ter chegado até aqui, né? E agora você vai aprender realmente como construir um aplicativo, tá? Como que funciona a gente unir tudo o que a gente aprendeu, tá? Individualmente, a gente aprendeu tudo em cada aula separada, né? Agora a gente vai unir tudo e como que funciona isso? Como que a gente constrói realmente um aplicativo, pegando todos esses widgets e unindo eles para construir realmente uma funcionalidade ali de um aplicativo, né? Esse aplicativo, Tome Nota, é o nome dele, você vai conseguir adicionar notas, adicionar tarefas, excluir, selecionar também, né, pessoal? É muito importante essa aula, você vai aprender todos os conceitos sobre como construir o aplicativo em Flutter. Antes de tudo, quero que você se inscreva no nosso canal, se não é inscrito, e dê um like, comenta, eu quero saber o que você está achando. Vamos lá para o vídeo? Bom, primeiro de tudo, parabéns, mais uma vez, por ter chegado até aqui, porque agora a gente vai colocar todo o nosso conhecimento em prática. Nós vamos construir um aplicativo chamado Tome Nota, que o objetivo desse aplicativo é a gente registrar tarefas ou pensamentos, notas mesmo, né? E a gente vai poder excluir, a gente vai poder adicionar. O que eu vou fazer? Eu vou excluir esse conteúdo aqui, ó, que a gente tinha colocado no início do vídeo. Então eu estou excluindo tudo que tem dentro do meu build, no meu My Home Page State. E também esses métodos que eu não vou usar mais, tá? E esse também, e essa string aqui, ficou só o build. Vou excluir esse column. Então o meu body está vazio. E agora, pessoal, eu vou agora criar um column novamente com um Shire, e aqui dentro a gente vai colocar um text para a gente colocar o título, um parágrafo do nosso aplicativo chamado Tome Nota. Vamos só ver se vai atualizar o nosso aplicativo. Atualizou. Mas para ele ter uma melhor aparência, a gente vai envolver ele num container, porque o container a gente sabe que é o cara que dá a estilização, né? A gente pode estilizar ele. Primeiro de tudo, né, vamos definir uma largura do nosso container para ocupar o valor máximo da tela com double infinity, tá? E depois a gente vai colocar agora um estilo, né, para esse text aqui, ó. Então eu vou colocar uma vírgula aqui, um style, text style, e aí sim, a gente precisa de um font size, né? Lembra dele? Valor 25. Veja que o nosso texto lá, ó, tome nota, tá muito colado ali, né, na linha do lado esquerdo ali. A gente pode colocar um padding, tá? Melhor um margin. A gente coloca um add sets only left, tá? No valor de 20. Melhor a gente colocar uma margem nele todo, tá? Próximo passo, depois do nosso container, eu vou colocar uma vírgula, pessoal, porque tem o divider, né? A gente já usou esse divider. Ele coloca uma linha de divisão ali, ó. Vou atualizar, aí, ó, agora ficou melhor. A gente vai usar o nosso list view, lembra dele? Para nossa lista, né, de notas, né? Então vamos lá, list view. Lembrando que ele é um cara estático, né? Ele tem o children e a gente coloca o list tile. List tile, ele tem o leading, que é o cara que... Vocês lembram que eu falei? O list tile ele é uma linha, né? Ele coloca o item da nossa lista. Ele é uma linha e no leading dele a gente coloca o início dessa linha. O que vai no início, a gente coloca
através do Leading. Vamos colocar um icon checkbox. Icons.checkbox, que é onde a gente vai selecionar, né? Então o lead, agora sim, o título, que é a descrição da nossa nota, né? Veja que ocorreu um errinho aqui, ó. Por quê, pessoal? O list view, ele precisa de ter um tamanho, tá? Porque ele está dentro do column aqui, ó. Vamos envolver ele. Vou clicar 2 vezes no list view. Vou envolver ele num expanded. Esse expanded faz ele expandir, tá? Então vou atualizar aqui. Agora sim, exibiu lá. E agora a gente colocou no list tile, né? O que vem antes, que é o leading, que é o ícone lá de checkbox. O que vem no meio é o nosso texto, o title. E o que vem depois é o trailing. A gente coloca um icon também, ó. Um icon, icons.delete. O ícone, pessoal, a gente sempre coloca dessa forma aqui, viu? Ó, você coloca o icon, depois abre e coloca icons. Alguma coisa, que é o ícone que você quer. Como você pode ver lá, já alterou. Vamos colocar uma cor nele. O delete geralmente é vermelho, né? Colors.red. Pronto, a gente tem lá. Agora, ficaria melhor se a gente colocasse... Vamos envolver esse list tile num container para a gente estilizar também, tá? Toda vez que você quiser estilizar um widget, o melhor cara para você fazer isso é o container. Então vamos clicar 2 vezes no list tile. Aí depois você clica na lâmpadazinha e envolver aqui com o container. Pronto. E agora dentro do container, aí sim, vamos colocar aqui o que a gente quer. Primeiro de tudo, a gente vai colocar uma decoration. Porque é o decoration que a gente dá estilo do nosso container. A gente chama dentro do decoration o box decoration. E agora sim, vamos colocar uma border, ó, chama border. Aí você border all. E agora sim, você coloca uma cor, tá? Vamos colocar uma cor aqui. Colors.black. E agora a gente tem uma grossura para ele. Vou colocar aqui 1.5 da minha borda. Ó, veja lá que já tem a borda, mas ficou quadrada. Para a gente fazer ela redonda é só você chamar o border radius, tá? Border radius circular. Colocar no valor 10. Pronto. Ó, agora sim. Aí ficou muito colado ali, né? Nas laterais, esquerda e direita. Para resolver isso, o container tem um margin, né? Aí você coloca add in sets all. Coloca aqui 10. Pronto. A gente tem um item ali da nossa lista já preenchendo. Para melhorar isso aqui, pessoal, pensa. Ó, a gente tem um list view, né? A gente pode trocar esse cara aqui por... Eu vou copiar esse container, porque o list view, ele é o cara estático que faz a nossa lista, né? Então a gente quer um cara que seja dinâmico. Por quê? Vocês vão entender agora. Eu vou criar aqui, ó, em cima, a minha lista. List, e agora sim, itens. E aqui, pessoal, eu vou criar a minha lista de notas. Ou como será o modelo dela, né? Então aqui eu tenho o primeiro item. Vai ser um ID, tá? Coloco qualquer número aqui, 15, por exemplo. Aí vai ter um name. Aí eu coloco aqui nota tarefa 1. E também eu tenho qual que seria a visibilidade, né? Visibilidade não, se ele vai ser selecionado, selected, né? A gente precisa saber se ele foi selecionado. True ou false. Pronto, eu tenho a minha lista, vou só replicar. Vou copiar e colar esse cara.
e vou colocar ele de novo aqui, só mudar aqui para 16 e tarefa 2. Pronto, eu tenho os itens. E agora, como que a gente faz para listar eles aqui? Dinamicamente aqui, a melhor opção seria o listview.builder, lembra dele? Então tá, o que a gente vai fazer? Vou recortar esse container, vou recortar, vou colocar ele aqui de fora, igual eu fiz na aula passada. E agora eu vou criar uma classe, pessoal, especial para a gente colocar esse container aqui, ó, tá? Que vai ser o item da lista. Você digita aqui fora, ó, ST, aí você seleciona aqui stateless. Vamos colocar aqui, ó, item lista, o nome dele, tá? Aí a gente vem aqui, recorta esse container e cola bem aqui, ó, no lugar do placeholder, assim, ó. Vamos só ali, vou pôr um ponto e vírgula. E eu vou alinhar ele para o lado esquerdo aqui, ó. Pronto, eu tenho o meu item da lista. Vou só chamar ele, ó. Vou copiar esse item lista e vou colocar ele aqui, ó. O que mudou? Mudou nada. Essa é a melhor abordagem para nossa tela ficar mais limpa, né? E agora a gente vai sim transformar o list view em um list view builder. Vou remover aqui, ó. Na verdade eu vou remover aqui o list view e vou colocar aqui, ó, ponto .builder. Agora sim nós vamos imprimir aqui, ó. No item builder a gente tem um contexto que a gente precisa, né? E a gente tem o count. A gente vai colocar itens.length. Itens é os itens aqui, né, que a gente criou da lista. E length é o tamanho. E agora sim, a gente vai chamar o item lista. A gente chama o item lista. O que aconteceu ali? Aconteceu nada. Por quê? Porque a gente precisa retornar. Vamos só fazer isso aqui, ó. Ele tem um cara que retorna. Pronto. Então aqui a gente tem aqui imprimindo. Não mudou nada também. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Descrição da nota. Essas informações ali, ó, descrição da nota e tá selecionado, ele vem aqui do item lista, né? Então, pessoal, esse item lista, ele precisa receber cada item para a gente imprimir, porque a função desse item lista é para ele receber e imprimir cada item da nossa lista, para preencher aqui, ó, descrição da nota, tá? E se ele está checado ou não. E como que a gente define se ele está checado ou não? Nós vamos fazer diferente, ó. Nesse lead a gente colocou um ícone de checkbox, né? Que é esse aqui, ó, que está selecionado, que verifica se a gente clica, né, para selecionar ou não. Por enquanto ele não permite a gente clicar, né? Porque ele é só um ícone, esse checkbox, onde tem esse Vzinho aqui, ó. Ele é só um ícone, ele não permite que a gente clique e altere ele para checado ou não. Então vamos alterar. Eu vou remover ele, tá? Por quê? Porque eu tenho um widget próprio para checkbox, chamado checkbox mesmo, lá, ó. Pronto. O valor dele, pessoal, é se ele está selecionado ou não, tá? Ele precisa ser true ou false. E aqui, ó, no unchanged é a função dele, tá? Que altera aqui, ó. Altera para selecionado ou não. E aqui o valor é true ou false. Se eu colocar true, ó lá, ó, ele vai ficar selecionado. Se eu colocar false, ele vai ficar desselecionado. Ele está assim para todos, né? Porque ele precisa agora ser dinâmico, ele está estático, né?
Eu vou fazer a mesma coisa com esse icon aqui, ó. Esse icons aqui, eu vou excluir e eu tenho um icon button, que ele tem uma função de ícone também, tá? Uma função de ícone e tem uma função de você clicar para ter uma ação. Esse icon button aqui. Então eu vou colocar também, ele é uma função aqui dentro, ó. Deletar. E aqui o ícone é o mesmo ícone lá que a gente criou de delete, ó. Mudou nada. Vamos só mudar a cor, colocar a cor que a gente tinha colocado. Colors.red. Pronto. E agora sim, a gente vai receber o item aqui dentro do nosso item lista. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai passar parâmetro. Então, dentro aqui do nosso item lista, vamos criar um parâmetro aqui, ó. Primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa saber se esse cara aqui, a gente precisa receber o nome, tá? Então, vamos lá. Ele é do tipo, o nome ele é um string, né? Espera aí. Vamos voltar aqui na nossa lista. Então, a gente tem o name para a gente receber e a gente também tem se ele foi selecionado ou não, né? Isso que a gente precisa. Então, primeiro name. Name. Vamos colocar ele do tipo final. E aqui eu preciso colocar selected, tá? Ele é boolean. Selected. E agora vamos construir ele aqui dentro, ó. É aqui dentro que a gente vai receber ele, ó. Vamos quebrar isso aqui para baixo. E agora a gente coloca uma vírgula e assim, ó, required. Por quê? Porque a gente precisa receber quem? O primeiro name e o required, que é requerido, né, em inglês. A gente precisa receber o selected. Pronto. Agora sim a gente vai receber eles. E agora a gente precisa mudar aqui onde a gente chamou ele, ó, o item lista, a gente precisa, vamos quebrar aqui para baixo, quebrar isso aqui também, e agora a gente precisa passar, ó, se a gente clicar Ctrl espaço, você vai ver ali, ó, para você preencher, ó, name, o que é o name? Você coloca itens, que é aqui é itens é a nossa lista aqui, ó, itens, ponto, itens, aí você coloca chave, coloca index, que é a posição, que é essa posição aqui, e coloca name. Vamos copiar e colar. A gente vai fazer com o selected também. Espera aí. Isso. Vamos atualizar? E agora vamos ver se vai surtir algum efeito. Não surtiu porque a gente conseguiu receber eles aqui dentro, ó, do item lista. Eles estão aqui, agora a gente precisa usar eles. Vamos pegar o name e colocar aqui no lugar do descrição de nota. E o selected, copia ele aqui também. E coloca aqui no valor, no lugar de false aqui, ó, dentro do nosso checkbox. A gente coloca ele. Pronto. Então a gente tem lá, ó, só para confirmar que ele é da nossa lista aqui, ó, tarefa 1. Tanto que se eu alterar aqui, ó, para tarefa 0, ó, o que vai acontecer lá? Precisa atualizar, né? Ó, tarefa 0, alterou lá no meu emulador. Eu vou alterar o selected aqui do segundo para false. Tem que atualizar aqui em cima. Ó, alterou lá, ó, não está selecionado. Agora, pessoal, eu preciso de ter uma ação para quando eu clicar aqui, ó, quando eu clicar no checkbox, ele precisa surtir algum efeito e ele alterar o meu item aqui da minha lista, ó. Por exemplo, ó, esse primeiro aqui é o tarefa 0, né? Eu quero clicar nele e ele vai deixar de ser true aqui, ó, ele vai ser false. O selected.
Aí ele não vai selecionar, porque hoje quando eu clico aqui não surte efeito nenhum, né? Como que eu faço isso? É só a gente receber mais um parâmetro aqui, ó, no nosso itens da lista, um parâmetro aqui chamado, ele é final também, ele é do tipo função, tá? Value changed, ele é boolean, né? Pode ser, vamos colocar ele dessa forma, que ele vai ser opcional por dentro, e o nome dele vai ser changed, on changed, melhor, on selected, seria melhor. Agora a gente vai usar esse cara, a gente tem que colocar ele aqui também, ó, required, this selected, precisa colocar ele, a gente coloca ele aqui dentro, ó, do nosso checkbox, ó, altera para selecionado ou não, ó. Vou tirar isso aqui, coloca ele e coloca o value aqui, ó. Feito. E agora a gente precisa passar ele aqui, ó, como parâmetro também, ó, onSelected. E agora a gente precisa criar, vamos criar uma função para ele fazer isso. Primeiro aqui dentro aqui, o valor dele vai ser boolean também, né? Pode ser opcional, né? Então vamos colocar aqui boolean. E agora a gente vai criar uma função change selected. Pronto. Aí a gente passa aqui o index e passa o value aqui desse cara, né? Vamos criar essa função lá em cima. A gente vai criar essa função bem aqui. Ele é do tipo void, né? E agora ele precisa de ter o index, que é do tipo int, e do tipo boolean, né, que é opcional também. Vou colocar aqui selected, o nome dele. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos alterar, criar uma regrinha do setState. Lembra do setState, que é o cara que coloca estado, ó, setState. E agora sim a gente vai chamar o itens, abre chaves, coloca a posição, né? O index. E agora sim, o selected dele vai ser o mesmo que a gente está recebendo aqui em cima. Vou colocar o nome certo aqui, né? Tá selected. Isso, vamos selecionar aqui. E agora está funcionando o nosso checkbox, né? A gente consegue selecionar aqui. Agora, pessoal, a gente precisa excluir, tá? Para a gente excluir, é muito simples também. Eu vou só copiar esse método aqui, porque o nome dele vai ser delete, né? O nome dele vai ser delete item. Aí eu tenho aqui o item, né? Não preciso desse selected aqui. E agora aqui, ó, no meu items, eu só preciso chamar um cara que ele é especial para remover, tá? Então eu chamo itens.removeAt. Aí eu coloco o index ali, ó, pronto. Onde que eu coloco esse delete item? Eu coloco ele como parâmetro também aqui, ó, no item lista. Então eu preciso criar no item lista um parâmetro para excluir. Ele é diferente, tá? Ele é um cara chamado void callback, que a gente vai chamar aqui onDelete. Vamos passar ele também aqui em cima, pessoal, como parâmetro, ó. Então, required this. Pronto. Aonde a gente vai chamar esse cara aqui? A gente vai chamar lá no nosso botão de excluir, ó, o onPrecede, ó, deletar aqui, ó. A gente tinha até colocado ele aqui. Para a gente chamar ele, só a gente colocar aqui, ó, a gente vai excluir isso aqui e vamos colocar onDelete aqui, pessoal. Então agora a gente precisa ir lá dentro, a gente só esqueceu de chamar ele aqui, ó, no item lista, ó. Então é onDelete, né? E agora aqui a
a gente chama ele, ó. Qual que é o nome dele mesmo? Delete item. Coloca o index aqui, já colocou. Pronto. Então vou atualizar aqui. Então se eu clicar aqui, pessoal, ele vai excluir, ó. Olha lá, excluiu o nosso item. Se eu atualizar, a nossa lista volta ao normal ali. A gente só precisa... O que daria para melhorar isso aqui? Por exemplo, a gente pode colocar uma mensagem de que o item foi excluído, né? Dentro dos métodos aqui, ó, ou o item foi selecionado. Então a gente vai colocar aqui dentro do nosso... Existe um cara que eu nunca falei com vocês, que é um cara que é responsável por exibir mensagem. A gente pode colocar ele aqui, ó, depois do set state. Ele pega a mensagem do nosso esqueleto da aplicação, tá? É o Scaffold Messenger, tá? Scaffold Messenger. Aí ele só precisa do contexto, né? Então você vai ter que colocar ele dessa forma, ponto. Aí sim, você pode colocar, você pode chamar ali para ele exibir show snack bar. E aqui dentro, pessoal, do snack bar, aí você pode chamar o snack bar. E o content dele, você pode colocar um text. Ó, item excluído. Então se a gente for atualizar ali, vamos excluir um item. Olha lá, o item excluído. Vamos copiar esse snack bar aqui para cima também, que aí ele vai... A gente vai colocar ele assim, ó, atualizado. Então se a gente for selecionar ele aqui, ó, item atualizado, ó. Para a gente adicionar, pessoal, um item aqui na nossa lista, né, de notas, a gente também vai precisar de um método para fazer isso, tá? Vamos copiar esse método aqui, onDelete. Ele também é um void, né? Então aqui, ó, delete item, eu vou chamar aqui add item. E aqui eu não vai ter index, né? Porque não vai adicionar nada, mas ele vai ter um cara que vai adicionar os itens, né? Aí eu tenho aqui esse itens.add, que eu posso adicionar um item na minha lista. Vamos colocar o ID, né, que a gente já tinha. E a gente pode colocar qualquer número, né? Mas vamos colocar um date time, que é uma data. Vamos gerar uma data aqui, só de números em milissegundos, tá? .now.milliseconds. E agora sim, a gente coloca o name, tá? E a gente precisa de uma variável para armazenar esse name aqui, ó. Name input. A gente não criou ele ainda, então a gente vai criar ele agora. Selected, por padrão, pessoal, ele vai ser false, tá? Então o checkbox dele não vai ser selecionado. Pronto, eu já tenho aqui, tá? Só preciso criar agora o meu name input. Onde que a gente pode colocar ele? Vou colocar ele aqui mesmo. Vocês lembram do Text Editing Controller, que a gente falou sobre formulário na aula passada? Então, a gente vai criar agora um campo de formulário para a gente digitar o que a gente vai inserir aqui na nossa lista, né? E o campo é esse name input aqui, tá? Ele é do tipo Text Editing Controller, né? Então a gente vai adicionar ele aqui, New Text Editing Controller. Então aqui eu tenho o meu name input, tá? Eu só preciso agora de... Vocês lembram como é que extrai ele? Eu preciso extrair .text, né? Então esse aqui é o nome dele. A gente precisa só nameinput.clear para limpar o campo do formulário assim que a gente for ele ser adicionado, né? E também
a gente pode exibir uma mensagem igual essa aqui, ó. Copiar e colar essa mensagem aqui, ó. Só alterar ali para item adicionado, né? Adicionado. Pronto. Agora, como é que a gente usa esse add item aqui? A gente vai colocar ele, pessoal, lá embaixo. Para isso, a gente vai ter que criar mais um cara aqui, ó. Depois do nosso expanded aqui, ó. O expanded que envolve o nosso list view, envolve os itens da nossa lista aqui, né? A gente vai colocar bem aqui embaixo no emulador, ó, um campo de formulário e do lado aqui um botão, tá? Para isso, a gente vai criar um row, tá? Vocês lembram do row? Agora sim a gente põe em prática aí o que a gente aprendeu, né? Do row. A gente tem o row ali, aí ele tem o children, e o children dele a gente pode chamar o text field. Text field, que é o campo do nosso formulário, né? Ele tem um controller, que é o name controller, o name input que a gente criou lá em cima. Ele tem o decoration. Eu não vou criar o decoration, não. A gente vai criar primeiro o onSubMethod, que é a ação que ele tem quando ele chama. Ele vai chamar quem? O nosso add item, lá em cima. Depois aqui, pessoal, do nosso text field, o campo do formulário, vamos colocar um espaço, um size box. Esse cara aqui, ele dá espaço, tá? Entre dois widgets. Então, eu vou dar um espaço aqui de 8. E agora, pessoal, sim, eu vou chamar um cara que é um botão flutuante, tá? Floating Action Button. Esse cara é muito massa, porque é um botão flutuante mesmo. Que ele tem uma ação aqui, ó, onPrecede. E agora sim a gente adiciona uma nova, a gente coloca o método também aqui, ó, add item, tá? No filho dele aqui, a gente pode colocar um ícone, que é o ícone de mais, né? icons.plus, não, é o add, icons.add, deu um errinho, então a gente vai ter que envolver, pessoal, vamos envolver aqui esse text field, tá? Num expanded, vamos envolver ele, vamos atualizar, e a gente tem lá embaixo, a gente só não consegue ver o text field porque a gente não colocou decoração nele. Vamos colocar um decoration. Então ele usa o input decoration. E agora sim, nós vamos colocar um label text que a gente vai colocar um nova nota. E tem que ter border, né? A gente coloca um outline border. A gente fez isso na aula. Border radius circular igual a 8. Pronto, a gente consegue ver agora. Vamos fazer um teste? Vamos ver se vai adicionar aqui o nosso item. Ó, tem que adicionar aqui, ó. O nome dele vai ser teste. Vou digitar aqui no teclado do emulador, clicar aqui, ó, adicionou. E é isso. Eu posso até selecionar ele aqui, ó. Então a gente só vai agora atualizar aqui o nosso tome nota, né? Porque ficou errado aqui, ó. E na parte do título também a gente acabou colocando aqui tome nota. E aqui no título do aplicativo master. Bom, primeiramente eu quero te agradecer por ter chegado até aqui e também te parabenizar por ter construído esse aplicativo e ter participado de todo esse curso básico de Flutter. Você está pronto, basicamente, para começar a construir o seu próprio aplicativo
Lembrando, pessoal, que isso aqui é um curso básico, então um curso avançado, você vai precisar de ter mais conceitos avançados para evoluir, tá? E nisso só depende de você. Então aqui já foi plantado para você tudo que você precisa para começar no Flutter, e agora você pode começar a colher esses frutos começando a construir o seu aplicativo. E eu te incentivo a evoluir. E é isso. Muito obrigado e até a próxima série de vídeos. Até mais, pessoal.